Boa noite, bem-vindos a mais um encontro para o estudo do livro do Manuel Filomeno de Miranda, psicografado por Divaldo Franco. Estamos estudando o livro Amanhecer de uma Nova Era, segundo livro da quadrilogia sobre a transição planetária. Hoje será o capítulo 8, se chama Aprofundando os Conhecimentos. Depois a gente publica, né, assim que a gente termina, que a gente publica esse estudo no canal do YouTube, Leitura de Livros Espíritas. Nós queremos agradecer sempre a participação de todos que assistem ao vivo aqui conosco, a contribuição de todos que assistem depois, e toda terça-feira, após 21 horas, a gente divulga o vídeo nesse canal. Somos um grupo de estudantes da doutrina espírita e estamos aqui para refletir juntos sobre os ensinamentos desse livro. Eu vou pedir agora que vocês desliguem seus microfones para que a gente possa fazer a nossa oração inicial. Então, vamos elevar nossos pensamentos em direção ao Pai e a Jesus, nosso irmão maior. Mestre Jesus, rogamos seu amparo para os propósitos de bem servir. Estamos aqui reunidos para mais um encontro de estudos sobre a vida espiritual, a doutrina espírita e o seu evangelho. Que possamos estar receptivos à inspiração dos teus mensageiros e que os ensinamentos desse livro possam iluminar nossos caminhos, facilitando a nossa evolução e nosso caminho. Pedimos, então, Senhor, sua proteção e auxílio para iniciarmos as atividades da noite de hoje, graças a Deus. Vamos compartilhar o texto. Estão vendo aí? Ainda não apareceu, não. Assim, agora sim. Agora, né? É porque deu uma travada aqui. Bom, então vamos lá. Estudo 8, capítulo 8, aprofundando os conhecimentos. Então, nós estamos continuando o assunto do capítulo 7, que foi o Anacleto, né, que estava sendo tratado lá, né, durante o sono, ele foi levado. Então, depois que eles conduziram ele de volta ao lar, doutor Bezerra elucidou. Não sei se vocês lembram que eu fiquei grilada na última semana, que eu falei, olha, eles só tiraram 4, eram 5 ovoides, né? Eu não tinha lido esse capítulo, aí o capítulo começa justamente com a minha dúvida, que aí o doutor Bezerra fala, provavelmente alguém estará perguntando-se, por que não desembaraçamos o nosso irmão da presença perturbadora do ser ovoidal que se lhe vincula por intermédio do chakra coronário, que foi o que sobrou exatamente, né? Aí ele vai falar, explicarei que se trata de medida saudável e preventiva em relação ao seu reequilíbrio. Quando alguém sofre a indução malévola de espíritos desse teor, a sua organização psicofísica permanece intoxicada pelos fluidos venenosos aspirados, adaptando-se às circunstâncias doentias. Se, de repente, é liberada desse tônus enfermiço, sofre um colapso de interação mente-corpo e o paciente pode tombar na perda de memória, em alucinação, em distonia emocional. Desse modo, o processo de recuperação deve ser realizado com certa morosidade, facultando ao corpo adaptar-se à nova ingestão de energias, ora saudáveis, que eliminarão as sequelas deixadas pelos tóxicos destruidores. Então, aqui vamos fazer uma paradinha para explicar essa história de centro de energia, de chakra, né? Sabe que chakra não é uma palavra do espiritismo, mas é usado, muita gente, inclusive aí o doutor Bezerra está falando aqui. Você vê que ele fala aqui, ó, do chakra coronário. Então, vai ser usado por alguns espíritos que usam, que nome, né? Os próprios espíritos falaram, nome não importa em nada. Chakra, ele é a mesma coisa que centro de energia. André Luiz vai chamar de centro de energia. E isso tem muito a ver, gente, com a medicina chinesa, trabalha com isso tudo aí, e também até outras medicinas orientais. Eles são conectados ao longo da coluna e servem para absorver a energia vital, distribuí-la pelo corpo, mente e espírito, para então liberá-la para o exterior. Então, aqui tem os 7 chakras. Esses nomes desses chakras, a gente acha de tudo. Esse aqui é o que mais tem. Aqui na André Luiz vai usar mais na frente uns outros nomes. Mas, assim, o básico que a gente escuta muito é o coronário, que é esse de cima, que entra no alto da cabeça. O frontal, que aí muitos chamam de terceiro olho, que é o da frente aqui. Laríngeo, que fica aqui na parte da laringe no pescoço. O cardíaco, que está diretamente
relacionado ao coração. Aí o plexo solar tem de umbilical, tem de vários outros nomes, que é a que fica aqui na região um pouquinho acima do umbigo. O sexual, que também eles chamam de... Tem outro nome lá que eles chamam o sexual para um pouquinho abaixo do umbigo, e o básico, que entra bem na base, aqui embaixo, na verdade, ele entra pela base do sacro, né? Então, esses seriam esses 7 chakras que, agora, por exemplo, visto de lado, os chakras são vórtices energéticos que se abrem para frente e para trás. Vocês estão vendo aqui que é como saísse do corpo para fora, tá vendo? Para frente e para trás do nosso, que sabe, para frente e para trás do nosso corpo, alinhados ao longo da coluna. Tu vê que está aqui ao longo da coluna toda. Esses são os principais, tá? Tem muitos chakras no corpo, tem vários que são centros de energias, fazem feito um redemoinho. E tem muito pelo corpo, mas esses são 7 principais. Então, aqui no livro Evolução em 2 Mundos, o André Luiz vai falar dos centros vitais, que seria a mesma coisa que o chakra, né? Capítulo 2. E ele vai explicar. É assim que, regendo a atividade funcional dos órgãos relacionados pela fisiologia terrena, nele identificamos o centro coronário, instalado na região central do cérebro, sede da mente, centro que assimila os estímulos do plano superior e orienta a forma, o movimento, a estabilidade, o metabolismo orgânico e a vida consciencial da alma encarnada ou desencarnada. O centro coronário supervisiona ainda os outros centros vitais, que lhe obedecem ao impulso procedente do espírito. Desses centros secundários, no caso, o centro coronário é sobraram 6 ali dos principais, né? Então, desses 6 que sobram, entrelaçados no psicossoma, que, né, é o perispírito, e, consequentemente, no corpo físico, por redes plexiformes, que é um plexo. Destacamos o centro cerebral contíguo ao coronário, que seria aquele que a gente viu lá, o frontal, né? Ele chama de cerebral. Contíguo ao coronário, com influência decisiva sobre os demais. O centro laríngeo, controlando notadamente a respiração e a fonação. O centro cardíaco, dirigindo a emotividade e a circulação das forças de base. O centro esplênico, determinando todas as atividades que se exprime o sistema hemático, que o esplênico tem a ver com o baço, né? Então, tem a ver, vai fazer a criação, tem um sistema hemático, né, dos glóbulos, dentro das variações de meio volume sanguíneo, e o centro gástrico, responsabilizando-se pela digestão e absorção dos alimentos densos ou menos densos que, de qualquer modo, representam concentrados fluídicos, penetrando-nos a organização, e o centro genésico, guiando a modelagem de novas formas entre os homens, ou o estabelecimento de estímulos criadores com vistas ao trabalho, à associação e à realização entre as almas, que seria a parte sexual. Você vê que aqui são outros nomes, mas estão mais ou menos relacionados com as mesmas áreas, apesar dele não ter falado do básico aqui, o genésico é o último, que seria o sexual, mas isso é o André Luiz falando nesse livro de Evolução em 2 Mundos. Mas você for olhar aí na literatura, tem chakra para tudo quanto é gosto. Então, eu trouxe aqui só para ter noção, né? Então, o Bezerra, continuando lá a conversa dele, né, que estava explicando, agora ele vai dizer que o Anacleto despertará com vagas lembranças do nosso encontro, nauseado, indisposto, no entanto, com real interesse pela mudança no que diz respeito à conduta mental e moral. O caminho do vício é tortuoso e grande, causando muitos danos a todo aquele que o percorre irresponsavelmente, sedento de prazeres mórbidos. A verdadeira saúde inicia-se no pensamento dignificante. A gente fala sempre aqui, cuidado com o pensamento. Então, a saúde vai se iniciar com o pensamento dignificante, que constrói vigorosos combatentes psíquicos, sempre em vigilância e na posição de luta, contra os vírus produzidos pelos adversários do bem. Então, é contra a vibração. Nós estamos falando aqui, o vírus ele botou uma figura para mostrar que é você pensando, né? Você vai construir combatente psíquico, que está em vigilância na posição de quê? De combater os vírus ou qualquer vibração negativa que venha pelos adversários do bem, que invadem a organização celular das criaturas levianas,
sustentando-as nas aspirações doentias a que se adaptam e nas quais se comprazem. Porque se você tem aquela chaga moral, você se adapta rapidinho e ainda fica né? Fica ali curtindo aquela situação, porque no fundo você está gostando, porque você já tem isso guardado no teu espírito lá, né? De coisas, aquela chaga antiga que a gente não consegue tirar. Então, vamos tentando e a gente vai conseguir, com pensamento dignificante, né? Agora, ele continua aconselhando, utilizando o ser humano da oração e dos pensamentos edificantes, são criados antivírus específicos que o defendem da contaminação prejudicial. Mais uma vez, a oração e cuidado com o pensamento. Vigiai e orai. Vigia o pensamento e ora a todo momento. Estamos a serviço de Jesus, e é natural que todos seus adversários tenham-nos na condição de inimigos, porque lhes constituímos impedimento aos planos de expansão e de vitória nos seus empreendimentos infelizes. Nosso irmão Anacleto vem sendo vítima do próprio descuido, por não ter resistido aos impulsos submetido à sua fé espiritual. Com a viuvez e a solidão, para as quais não estava preparado, abriu espaço para os devaneios mentais. Começou com o pensamento, tá vendo? Primeiro passo para a adoção de tormentos de toda ordem, sendo assediado por sectários do rabino Eliakim Ben Sadoc. Olha ele de novo aí, daquele livro Transição Planetária. Lembra que eles chamaram para a reunião e foi um sósia, não, como é que a gente chama? Não é sósia, não, é aquele que é igual, que foi dele lá, o clone, né? Foi um clone dele. E aí, eles sabiam que ele ia virar, e o Bezerra já tinha avisado, ele vai voltar com força total. Então, agora, o que ele fez? Começou a sediar nesse local diretamente, viu quem tinha uma ligação com que ele podia pegar, então mandou, lógico, né, ele que vai, né, mandou os sectários, são aqueles da mesma seita, né, do rabino Eliakim Ben Sadoc. Desde que Eliakim foi desmascarado no encontro passado com os mensageiros do Senhor, prometeu lutar contra os cristãos novos, conforme já vinha fazendo, porém agora investindo todas as forças, de modo a impedir, na sua presunção, a conquista dos corações pela doutrina kardeciana. Ele quer impedir que a doutrina espírita vá conquistar os corações das outras pessoas. Então, assim, ele procurou várias instituições dedicadas à prática e à vivência do espiritismo, elegendo esta, que no caso é a Sociedade Espírita, em razão de seu elevado programa cristão e sua vinculação ao pobrezinho de Assis. E elegeu essa para prosseguir na sua luta feroz, estigmatizando-a e levando-a à eclosão de escândalos prejudiciais. Percebido o seu plano pelo nosso irmão e os trabalhadores espirituais que dirigem a sociedade, os mesmos recorreram a São Francisco. Quando Eliakim tomar conhecimento do que está ocorrendo nesse momento, que é o que eles estão fazendo lá, né? Estão conseguindo desligar o Anacleto e tudo, quando ele tomar conhecimento disso, ele se levantará com as suas hostes malévolas para investir contra todos que aqui trabalham, especialmente aquele que lhe concedeu a abertura emocional, que seria o Anacleto. Necessitamos, portanto, de vigilância e humildade, entregando-nos a Jesus para que ele nos conduza com sabedoria. E os enfrentamentos que nos aguardam transcorram em clima de caridade, jamais nos afastando da diretriz do bem e da compaixão. Então, ele chama sempre a atenção para não olhar para aquele, que esse espírito, que não, né, olhar aquilo com raiva, com alguma revolta do espírito, está atacando, sempre olhar em clima de caridade, com compaixão, para qualquer um que apareça na vida, né? Não só ele, esse caso deles, como a gente também olhar as pessoas que aparecem na nossa vida, sempre olhar com clima de compaixão, né? Especialmente caridade. Bezerra tinha lágrimas nos olhos e a voz era suave e doce, esclarecendo. Certamente, os médiuns, os diretores e demais membros da instituição, nos próximos dias, estarão sendo assediados pelos sicários a serviço do chefe ignóbil. Ciladas serão arquitetadas. Agressões farão parte do programa de vingança. Enfrentamentos familiares e na área do trabalho, um cerco vigoroso, a fim de que alguns desertem ou entreguem-se à rebeldia às interrogações injustificadas, como: por que eu, estando no bem, o mal me persegue? Onde estão as defesas espirituais no meu benefício?
Você já deve ter ouvido isso, né? A gente escuta às vezes, a pessoa está achando que só porque ela está indo ao centro e trabalhando numa causa qualquer, ou servindo, ela não vai receber nenhum mal vai aparecer na vida dela, e aí vai achar que deve estar com toda a proteção espiritual, e não é assim, né? Se você não tiver, inclusive, ao tempo todo, se vigiando o pensamento, fazendo essas orações, aí que você não consegue mesmo, porque mesmo estando assim, a pessoa ainda recebe uns ataques, como a gente sabe que está bem, agora está cada vez mais grave a situação. Por longo tempo, a Bezerra continua falando, todos têm recebido a instrumentação e o conhecimento do que ocorre fora da cortina da carne, ou seja, se a gente conhece o que está do lado do plano espiritual. Então, a gente tem recebido essa instrumentação. E sobre esse intercâmbio entre as duas faixas vibratórias em que residem os encarnados e os desencarnados. E isso tudo é com a finalidade de aplicar no momento oportuno. Se nós estamos recebendo essas instruções, está na hora da gente, né, colocar em prática o que a gente aprendeu. Então, a finalidade é aplicar no momento oportuno. Então, chega, portanto, esse momento significativo das nossas existências. Chegou. Está na hora da gente colocar em prática. Nenhuma razão, pois, para dúvidas e conflitos internos, que abrem brechas na armadura moral, facultando a insinuação inditosa dos inimigos de Jesus. Então, a partir do momento que você tem uma dúvida, poxa vida, estou fazendo tudo, por que não está? Por que não tem a proteção? Será que eu não, né? Então, começa a duvidar que está sendo amparado, né? E porque eu estou fazendo isso tudo não está dando certo. Então, não deixa abrir essa brecha na armadura moral, porque você faculta essa insinuação e eles chegam perto justamente na hora que eles pegam a brecha, né? A sua chaga está abrindo, e eles entram por ali. Aí, nesses dias de grande transição planetária, e eu estou lembrando que o livro é de 2012, ocorre, lá já tinha acabado de correr o tsunami, lembra? Eu já lembro da transição, e sucederão muitos fenômenos aterradores, como, por exemplo, foi a pandemia em 2020, né? Já era meio que previsto que muita coisa ia acontecer, já que isso aí ele explica são frutos apodrecidos da conduta social das criaturas terrestres, cada vez mais degradada, chamando a atenção para a mudança que se dará. Quer dizer, vão ocorrer essas situações, chamando a atenção para a mudança que se dará, propiciando harmonia e legítima alegria de viver. Porque, como tiver mudado, vamos ter a harmonia e a alegria de viver, legítima, né? Ninguém se dispense a cooperação em favor do mundo melhor. Aviso para nós. Porque as leis cumprem-se, com ou sem a anuência dos homens, e até mesmo apesar da sua negada cooperação. A barca terrestre segue o seu curso no oceano sideral, sofrendo algumas injunções tempestuosas, mas Jesus está no leme. Não nos esqueçamos. Essa frase aqui é uma frase que a gente tem que, né, deixar escrita sempre para poder ler, porque a gente sempre fala, Jesus está no leme. Tem que lembrar que a barca está seguindo, vão aparecer umas tempestades, mas nós estamos protegidos, porque você entrando em sintonia, em conexão com o alto, você está sempre amparado. Vou colocar aqui um trechinho sobre esse pedacinho aí do livro Testemunho de Chico Xavier, da Sueli Caldas Schubert. O capítulo Chegar ao Fim é Crucificar-se. E ela está comentando a frase de Emmanuel que fala assim, começar é fácil, continuar é difícil, e chegar ao fim é crucificar-se. Aí ela vai dizer, a frase de Emmanuel resume bem as dificuldades de se levar avante uma tarefa até o fim. Aí estamos falando, né, da doutrina espírita. Muitos começam, deslumbrados, espalham entusiasmo e alegria. Vão aceitando tarefas e compromissos. A princípio, produzem muito. São promessas e esperanças para os que os acolhem e orientam. Você chega lá no centro espírita, você começa a falar, eu vou trabalhar aqui, começa a fazer várias coisas, as pessoas acolhem, né, com o maior entusiasmo e tudo. Mas, com o tempo, surgem os primeiros obstáculos, especialmente com as pessoas que trabalham, né? Quem trabalha e lida com os outros lá, começa, cada um tem o seu modo de agir, a pessoa já começa a ficar com alguns obstáculos, né, de relacionamento. Surgem os apelos do mundo e parecem fascinantes. Prosseguir torna-se difícil. Uma certa desilusão começa a surgir. Já não há mais a mesma alegria na execução das atividades. As pessoas começam a ficar, já tem coisa melhor lá fora, né? O entusiasmo arrefecido transmuda-se em cansaço, em desinteresse ou tédio.
Outros interesses aparecem e vagarosamente desviam-no do labor doutrinário. Alguns, porém, permanecem. Vão arrostando os obstáculos, vencendo o desânimo e os apelos do mundo, encontrando cada vez maiores motivações para prosseguir. Para estes, o trabalho torna-se a maior alegria. Conviver com os companheiros, a melhor festa. E, embora quase sempre incompreendidos no círculo doméstico, ironizados pelos colegas e conhecidos, vão se dando ao trabalho, vencendo a tudo e a todos através da persistência e da disciplina que se impõe. Aos poucos, fazem-se respeitados. E nesse crescendo de responsabilidades e deveres, chegar ao fim é crucificar-se. Só os que chegaram sabem, no imo da alma, o significado profundo e real das palavras de Emmanuel. E, para fechar, só um trechinho, uma perguntinha do Livro dos Espíritos, antes da gente comentar, que é a pergunta 87. Só para a gente lembrar, ocupam os espíritos uma região determinada e circunscrita no espaço? A resposta é: estão por toda parte. Povoam infinitamente os espaços infinitos. Tendes muito deles de contínuo a vosso lado, observando-vos e sobre vós, atuando sem os perceberdes. Ou seja, agora que em volta da gente já tem uma turminha que está aqui conosco, né? Sempre nos acompanhando, além de ter o nosso protetor, nosso guia, mentor, o nosso protetor familiar. Tem sempre alguém que acompanha com a gente, pode estar aqui escutando o estudo, né? Ou está aqui querendo, às vezes, que atrapalhar, mas a grande maioria quer aproveitar, então a gente já sabe que isso aqui a gente está sempre, tem que manter a psicosfera, né? Com bastante coisas edificantes. Então, agora eu quero parar aqui para vocês comentarem o que já tem aqui, dar uma paradinha de primeira parte, o que vocês acharam aí do texto. O que eu acho legal é sempre o alerta do bom ânimo, né? Eu acho que todos os capítulos me levam a isso, né? E não desanima, é difícil, mas a gente tem um porquê, a gente está protegido, a gente tem um motivo, né, para viver, para ajudar. É muito, muito interessante. Eu sempre sinto, né, quando eu estudo cada capítulo desses 3 livros que a gente já estudou. E deixa eu ver o que mais que eu coloquei aqui. É um alerta para a gente não desanimar, né? Porque desanimar é muito fácil, né? Tem coisas muito mais, pode ter coisas muito mais interessantes fora desse nosso círculo, né? Da bondade, de tudo isso. Então é isso. É só uma observação que eu sempre sinto isso como uma coisa muito boa, muito positiva. É isso. Outra coisa também que sempre a gente lê nessas lições, né, é sobre a nossa reforma interior. É sempre as lições sempre vêm para como é que é? Eu não tô conseguindo achar a palavra. Afunila para isso. A gente tem que se rever, se melhorar, para que possamos atrair as melhores energias, né, vamos dizer assim, as melhores vibrações, que a gente possa conviver com os bons espíritos, né, atrair os bons espíritos e não atrair os irmãozinhos infelizes, a não ser que a gente possa ajudá-los, né? E se a gente não tem condições de ajudá-los, porque não temos, né? A gente pede que os nossos irmãos da espiritualidade superior orientem aqueles irmãozinhos numa situação de sofrimento, né? de equívoco, né? Então, os nossos estudos sempre se voltam, né, para essas questões, o bom ânimo, que a Eliane falou, e a nossa melhora, né, interior, né? Que é difícil, a gente vai lutando contra a gente dia a dia, né? Mas é isso aí faz parte da luta, né, da nossa encarnação.
E é muito bom, né, você saber que não é, você não tem que ser perfeito, mas você tem que buscar ser melhor, né? A cada dia. E se a gente tropeçar, cair, levanta e continua, porque não tem como não continuar, né? É isso. E ver que também que ele ressalta sempre mesmo as dicas da oração e vigiar o pensamento, manter o pensamento edificante, dignificante, porque o que vai mandar na nossa existência é o que a gente está pensando, né? O que a gente está emitindo. E aí você forma aquela bloqueada em volta de você, né? Faz aquela proteção, e aí, no caso, você lembrar sempre, no momento, qualquer coisa, faz uma oração. Então, muda o teu pensamento, que isso já é uma estratégia que você pode usar sempre, e aí isso vai ajudar mesmo. Fala, Bia. Então, eu gosto sempre de lembrar, né, também a Su comentou aí durante o texto, né, sempre termos a caridade, né, com os irmãos que ainda estão em evolução, né, a gente não excluí-los, não, agregá-los, né, buscando a reforma íntima deles, sempre esclarecer eles, né, quem faz reunião mediúnica fechada, né, tem que ter muito isso em base, né, então a gente sempre lembrar isso, né, se a gente baixa a nossa sintonia, não, né, irmão que está aqui, vamos, né, evoluir, vamos pensar no bem, vamos, né, fazer uma coisa positiva para transformá-los, né, e não segregá-los. Né? Até porque a gente também erra, né? A gente também está em evolução, né? Não só eles, nós também, né? Ainda não somos perfectíveis, né? É que eu ia acrescentar que a autoridade moral que a gente tem, né, para julgar e condenar alguém em qualquer coisa, e a ideia é sempre olhar com indulgência. O que é indulgência? Você olhar para a pessoa e não ver os defeitos da pessoa, você sempre lembrar que dentro daquela pessoa ali tem a luz divina. Nós todos somos essência divina. Então está apagado, está coberto pela nuvem, mas existe a essência de Deus está em todos. Então, a pessoa pode estar agora, nesse momento, sendo um péssimo, né? Humano, criminoso, sendo qualquer coisa, mas sempre tem uma coisa boa dentro. E se você não conseguir olhar para essa pessoa com compaixão, imaginando, tentando ver o bem que existe, não é ficar procurando qualidade, não, é lembrar que todos nós temos. E aí, a partir do momento que você olha pensando, é meu irmão, e eu já fui daí para pior, com certeza, em algum momento da minha existência. Então, se eu estou aqui agora, nesse sentido, o que você falou, a gente olha aqui agora, o que a gente puder fazer para ajudar, a gente faz, mas também se a pessoa não quiser ajuda, o que você tem que fazer é não irradiar, vibrar negativamente para aquela pessoa. Então, quando você já vibra com compaixão, né, com outro olhar, você pelo menos não está emitindo uma energia que não é boa. Ficar lá julgando, e fulano é isso, fez aquilo. Toda vez que a gente fala, gente, eu tenho assistido aí muito, às vezes, à tarde, o debate na Rádio Rio de Janeiro, e aí vários, então, e ouça, né? Temos essa responsabilidade, né? Tem vários. E não, também agora vai ter o lançamento do filme, né? Que nós vamos começar a divulgar amanhã, vai ser o lançamento do filme Predestinado. Eu estive vendo, não sabia nada dele, de Zé Arigó, fui assistir um monte de coisa para poder entender, para ir assistir o filme, que eu vou no dia 7. E a mulher que fala, que trabalhou com ele, desde pequenininha, tinha 10 anos, trabalhava com o Zé Arigó, ela fala que ela perguntou para ele, para o Dr. Fritz, Dr. Fritz, o que tinha que fazer para não ficar doente, todo mundo, que ele tem aquele tipo de coisa na vida, né? Porque todo mundo ali chegava, o que a pessoa pode fazer? Aí o Dr. Fritz falou, o problema maior está na boca. É a maledicência você falar. O que você fala, você emite. E aí, o que acontece? Você pensa que você está jogando só para lá. Você recebe aquela energia de volta. E as pessoas ficam doentes. Porque você fala porque você está pensando, né? Aí está associado. Então, pensou, jogou para fora, é um processo de adoecimento. E aí ele falou para ela assim, tudo isso aí tem a ver com o que a pessoa fala. Inclusive, ele vai tem uma cirurgia lá, e ele fala assim, olha bem o que você está falando, e vai enfiando a agulha e fala, percebe bem o que você fala, não brinca muito com a fala, porque era uma das coisas que ele já alertava muito, né, esse médico. Então, assim, a gente tem que prestar atenção no que a gente pensa o tempo todo, e aí pensou uma coisa que não é boa, a gente já tem essa consciência de saber isso não é legal pensar assim, aí você troca ou se força, então faz uma oração naquele momento, para qualquer Você coisa. não conseguir
Se você não conseguir nada de bom, peça misericórdia, né? Misericórdia. Pede Por Pede nós e ajuda. por ele. Primeiro porque você não tem nada de bom para passar, né? Exatamente. Misericórdia porque te produziu isso, Isso a aí. pessoa, né? Mas não, quando for vibração negativa, você se segura e você mesmo muda a sua polaridade, vira energia, porque é só assim que a gente consegue ir modificando. E aí é treinamento, gente, não tem jeito. Ninguém faz assim, vou ter paciência de um dia para o outro, não existe. Tem que treinar anos com várias pessoas. Quem não lida com pessoa que não faz, não te irrita, você não vai treinar paciência. Você fica lá no alto, rezando com os monges, todo mundo bonzinho. Quando descer, vai tropeçar, já está reclamando. Não adianta, nós temos que lidar com isso e exercitar todo dia, até chegar um momento que, de tanto que a gente exercita, daí vem o autoconhecimento. E quando você pede paciência, as pessoas que estão em volta, que te irritam, estão ali para te testar. É isso que o Papai do Céu está botando lá, né? Nossa, você não pediu paciência, estou te testando. Se não né? tiver, você ajudando a você ter paciência. Exatamente. Né? Então, é essa hora que a gente vai colocar em prática. Aí você não está conseguindo? Vamos continuar. Porque a gente só vai conseguir nesse treino aí, nesse exercício. Não é fácil, não. Não é, não. Gente, todo mundo aqui sabe disso. Então, vamos lá continuar o texto, mas depois a gente falar mais. Deixa eu ver onde eu parei aqui, que eu mexi. Agora, então, vamos continuar lá. Aí, eles estavam na reunião e quando deu 3 horas, encerraram os trabalhos, né? Os participantes encarnados voltaram para os seus lares, amparados pelos devotados trabalhadores da causa. Cada um sempre tem alguém que leva, né? Às vezes o teu mentor mesmo, teu guia te leva para casa, tem aqueles detalhes. No dia seguinte, aí agora é o Miranda que vai contar. Eles foram visitar a Anacleto e acompanhamos o seu despertar, assinalado por singular indisposição emocional, ao lado de recordações fragmentadas do que houvera acontecido durante as operações socorristas que lhe foram aplicadas. Ele conseguia entender que experienciara um fenômeno de desdobramento lúcido, no qual fora beneficiado pelos mentores da Sociedade Espírita, cujos compromissos para com ela voltaram-lhe à memória. Ele tinha muitos compromissos, né, adiante. Ele lembrou que ele tinha feito esses votos. Pôde fazer um balanço retrospectivo e dar-se conta do comportamento relapso que vinha mantendo, arrependendo-se sinceramente. Nesse clima mental, ocorreu-lhe orar com sinceridade, porque ele estava rezando, quando lembrava, ele não era sincero, né, de coração. Agora ele estava suplicando a contínua ajuda dos céus, porque ele viu que ele recebeu ajuda, ele vê que naquela hora ele, inclusive, identificou o doutor Bezerra. E aí, na hora que ele orou com sinceridade, ele foi atendido imediatamente pelo diretor espiritual, que passou a inspirá-lo mais fortemente, diminuindo a insidiosa interferência fluídica do ser ovoidal que se lhe encontrava imantado ao centro coronário, responsável pelo entorpecimento moral que o dominava. Então, esse ovoide, ele vai continuar um tempo, você vê que o Bezerra explicou, mas só que ali vai ter menos interferência, porque à medida que eles vão ajudando e vão, né, colocando ali os fluidos e melhorando, que ele mesmo vai se preenchendo, né, de uma oração com sinceridade, tudo, ele muda a vibração dele, e isso tudo vai fazendo desacoplar suavemente, mais vagarosamente, aquele ovoide. E aí, a partir do momento que eu estiver bem melhorado, bem modificado, e também conseguirem tirar o ovoide, ele vai ficar ali. Por enquanto, ele ainda está com ele. Mas agora ele estava se sentindo renovado e preparou-se para as atividades do dia, pensando em reencontrar os amigos à noite, abrindo-lhes o coração e narrando os tormentos que o açoitavam, desculpando-se e prometendo cerrar fileiras com os mesmos. Agora, então, ele ia voltar ao trabalho como antes, vai se desculpar, vai contar o que aconteceu, né? E agora ele ia continuar trabalhando, né? Chegou a sorrir ante a expectativa do retorno, consciente dos deveres espirituais como ocorreram no passado. Então, ele realmente se arrependeu ali e está querendo tomar providências para parar. Retornando à Sociedade Espírita, eles foram lá na Anacleto e agora voltaram para o centro espírita que eles estavam. Aí eles puderam observar, em volta do prédio, onde é o prédio da sociedade, né, uma verdadeira tropa de assalto armando um cerco, numa tentativa de isolá-la das demais construções, e impedindo auxílios que viessem de fora.
Então, o que eles fizeram? Que ele fala que é uma ingenuidade da ignorância do grupo lá do Eliaquim, eles fizeram como se fosse estivesse no planeta Terra, que estivesse montando uma guarda em volta e deixou ali, tomando providências compatíveis com as estratégias terrestres. Né? Aí, olha quem estava lá, os grupos. Alguns espíritos adotando roupagem rabínica, porque lembra que Eliaquim é um rabino antigo, né? Portadores de cara Antônia terrível, controlavam seres vitimados pela zoantropia, com aspectos lupinos e caninos acorrentados, que estavam com eles como se fossem uns cães, né? Cada espírito com um lobo ou um cão ali acorrentado, que eram espíritos deformados pela zoantropia, e demonstrando uma ferocidade contida pelos seus condutores. Então, eles segurando os animais, né, os espíritos animalizados ali, deve estar rosnando e tudo, tubas antigas, de quando em quando, emitiam sons estranhos, vozes poderosas ampliadas com auxílio de tipo os megafones, né, aparelhos especiais, repetiam ordens em hebraico em citações bélicas, instigando para a guerra, né? O ambiente em volta tornou-se pestilento, em decorrência das vibrações inferiores da tropa. Imagina, ao redor do centro. As agaias, que são lanças curtas, de quando em quando cortavam o ar, atiradas contra a sociedade e aqueles que vinham em busca de socorro. Ou seja, na entrada do centro, as pessoas estavam entrando e eles estavam atacando essas agaias. Alguns pacientes mais sensíveis demonstravam súbito mal-estar ou estranha sensação dolorosa no corpo, ao serem atingidos, logo se recuperando quando entravam no salão de conferências e na sala de passos coletivos do núcleo. Então, as pessoas mais sensíveis sentiam aquelas espetadas, né? Que geralmente é um médium, a pessoa tem uma mediunidade. Com a expressão denotando responsabilidade e gravidade, Bezerra atravessou conosco, sem sermos notados, passaram pela barreira, né? As barreiras que se levantavam, atravessou as barreiras em construção fluídica perniciosa, e convocou o diretor Hermano a uma reunião. Acompanhando-o sempre, percebemos o significado daquele momento, e com o pensamento fixado em Jesus, na sua paixão por todos nós, reunimos-nos na sala mediúnica. Então, olha o que ele coloca aqui, sempre tem que estar lá com o pensamento elevado para poder lidar com isso. Ele tem que lidar com essas pessoas ali, toda olhando, com o pensamento já no alto, porque não se deixar influenciar por aquilo que eles estão vendo. Aí o doutor Bezerra vai falar. Conforme esperado, o nosso irmão Rabino tomou as providências que lhe pareceram próprias para o enfrentamento. Acreditando na própria pequenez, comanda a tropa com a qual pretende invadir o reduto da fé, causando prejuízos, num ataque insano contra as pessoas e as entidades que aqui nos encontramos. Certamente, as mentes frágeis de muitos frequentadores da casa entrarão em sintonia com as ondas doentias que são emitidas, com o vigor do ressentimento e do ódio, facultando reciprocidade perturbadora para eles próprios. Então, olha a pessoa com o seu pensamento para facilitar essa sintonia. Tem que estar sempre com o pensamento no alto. Quanto a nós, diante do desafio, a única alternativa é a compaixão, filha do amor, ao lado do espírito de solidariedade e auxílio, conquistando os violentos para as hostes da paz. Foi o que a gente acabou de falar. Eles só podem agir com compaixão, amor e solidariedade para auxiliar. Tentar trazer esses irmãos desequilibrados para a hoste da paz, para o lado de Cristo, né? Torna-se conveniente que, aí ele agora vai pensar numa estratégia lá para o próprio centro espírita, para a sociedade. Torna-se conveniente que, nas próximas exposições doutrinárias, sejam explicadas pelos divulgadores doutrinários as dificuldades que, periodicamente, surgem no caminho de todas as criaturas. O mesmo ocorrendo nas comunicações mediúnicas, de forma que se tome conhecimento desse período de lutas. E, por extensão, sejam aplicados os recursos da oração e das boas ações como medidas acautelatórias e impeditivas da vigência do mal em nosso grupo. Então, agora ele acrescentou a ação no bem. Nós comentamos já de oração, de pensamento, só que o que também ajuda mais ainda, outra estratégia, é você participar de um trabalho onde você pode fazer ações no bem, trabalho voluntário, seja lá
qual setor que você fizer, ajuda, seja útil de alguma maneira. O objetivo é ser útil, ajudando, né? E qualquer área que você for estar atuando, servindo nessa área de Jesus, né? Inspirados pelos mentores espirituais, continua dizendo Bezerra, igualmente intuídos quanto às responsabilidades que todos dizem respeito, criar-se-á um clima emocional e fluídico de segurança e equilíbrio durante todo o período de combates que se avizinha. A batalha final será do amor, apagando as labaredas do ódio. Que o Senhor nos abençoe e nos guarde nos seus desígnios de paz. E agora vai ser o Miranda continuar contando. As atividades espirituais no núcleo prosseguiram durante aquele dia, mas ao chegar à noite, no período precedente ao labor socorrista pelos passes, ou seja, antes da hora que está na reunião, antes de começar os passes para o visitante, algo sucedeu. Quer dizer, na verdade, seria a reunião que ia começar, né? Que ele fala, vai contar aqui. A sala estava repleta. O expositor estava se preparando para iniciar o estudo do Evangelho, quando se ouviram gritos no portão de entrada. Tratava-se de um conhecido no bairro, portador de distúrbios mentais profundos, que, pela primeira vez, telementalizado por um dos chefes sitiantes, um dos chefes lá do Eliakim, aproximou-se incorporado, desejando entrar na instituição. Gentilmente tentaram dissuadi-lo, mas o paciente, que tinha por objetivo perturbar a reunião e provocar uma arruaça, partiu para a violência corporal e para os impropérios, reclamando onde está a caridade e o amor, tantas vezes aqui, ali pregoados, né? Inutilmente, 4 trabalhadores masculinos tentavam impedi-lo de avançar e direcioná-lo para a pequena sala ao lado, quase travando uma luta física. Enquanto isso, no plano espiritual, sofriam vaias e infâmias da imensa malta espiritual zombeteira, gritadas de maneira extravagante, estimulando os espíritos que dominavam o enfermo a prosseguir. Então, o pessoal estava gritando do outro lado para aqueles espíritos continuarem instigando aquela pessoa que, inclusive, tinha problemas mentais, né, que ele fala. Desafiando eles, né, para o combate físico, assustando os presentes, que estavam lá para esperar a palestra e provocando pânico. Nesse momento, Guia Hermano veio atender ao problema à porta de entrada e, orando sinceramente, acercou-se do doente mental e tocou-lhe a fronte, descarregando nele uma energia especial que desvinculou os espíritos, que se afastaram após experimentarem um tipo de choque vibratório forte. O pobre homem, que havia perdido muita energia sob a injunção penosa dos obsessores, enfraqueceu e quase desmaiou, sendo amparado pelos auxiliares encarnados que, por fim, o conduziram carregado à sala contígua, onde recebeu carinhosa assistência. Então, a reunião teve início com a oração comovedora inspirada pelo mentor da casa, logo se passando a leitura do texto. Fora da caridade, não há salvação, do Evangelho, gerando-se uma psicosfera de grande paz e de reconforto espiritual. A Miranda continua dizendo que eles viram a Martina, né? Então, com imensa alegria, podemos ver a Martina entre os presentes, portando o Evangelho na mão, visivelmente modificada, sem o exagero de pintura e com os cabelos amarrados discretamente para trás. Os olhos brilhavam enquanto escutava as palavras iluminadas do orador emocionado. Ao terminar a palestra, os médiuns de cura tomaram os seus lugares, e os passos de libertação de fluidos maléficos e portadores de benefícios foram aplicados em clima de legítima solidariedade. Mais tarde, os grupos de estudo estariam reunidos, e certamente novas tentativas de agressão eram previstas, porquanto a violência renitente e a loucura sem dimensão da realidade. Aguardamos a noite jubilosos ante a vitória do primeiro round da terrível batalha. E aqui termina o capítulo. Vou só colocar uma referência, dá tempo aqui ainda. Deixa eu ver, falta um... Ih, está grande a minha referência. Vou botar só um pouquinho. Esse livro aqui, livro de Libertação, né, daquela coleção do mundo espiritual do André Luiz, aquele é um dos primeiros livros que falou sobre ovoide, né? Primeira vez que estava, os espíritas começaram a escutar sobre ovoide. Então, ele vai falar de uma mulher que está com vários ovoides, uma Margarida. E André Luiz fala, no entanto, o meu assombro foi muito mais longe.
quando concentrei todo o meu potencial de atenção na cabeça da jovem singularmente abatida. Interpenetrando a matéria espessa da cabeceira em que descansava, surgiam algumas dezenas de corpos ovoides, de vários tamanhos e de cor plúmbea, assemelhando-se a grandes sementes vivas, atadas ao cérebro da paciente através de fios sutilíssimos. Eu me lembro que no livro eu li que eram uns 60, mais ou menos, que eles tinham comentado. Eu posso estar enganada, mas eu acho que eram uns 60, essas dezenas de corpos, né? E esses fios estavam cuidadosamente dispostos na medula alongada. A obra dos perseguidores desencarnados era meticulosa e cruel. Margarida, pelo corpo perispirítico, jazia absolutamente presa, não só aos truculentos perturbadores que a assediavam, ou seja, ela estava com os obsessores junto dela, que ficavam olhando, e até eu lembro que falava que olhava como se fosse uma fera, um felino olhando a sua presa, que eles ficavam o tempo todo assim, olhando. E também, assim, além disso, a vasta falange de entidades inconscientes, que são os ovoides, que são inconscientes, né? Que se caracterizavam pelo veículo mental a se lhe apropriarem das forças, vampirizando-a em processo intensivo. Porque ele fica sugando, lembra que ele comentou nesse capítulo antes, que eles ficam sugando mesmo, como se fosse aspirando produtos, né? A vampirização era incessante. As energias usuais do corpo pareciam transportadas às formas ovoides, que se alimentavam delas automaticamente, num movimento indefinível de sucção. No livro Perispírito, falando sobre enfermidade, deixa eu ver se dá para a gente vai. Eu vou dar depois vou botar só os títulos, porque não vai dar para a gente ver tudo. Esse livro aqui, ele fala todos os detalhes do perispírito, né? Do Zimmermann, Zalmino Zimmermann. Ele vai explicar que as causas da doença, em sua inteireza, ainda estão longe de ser conhecidas pelo mundo acadêmico. Por enquanto, se satisfaz só com os efeitos materiais, né? Então, Emmanuel vai falar no livro Emmanuel que, se foi possível devassar o mistério da natureza, a mentalidade humana ainda não conseguiu aprender o mecanismo das suas leis. É que os estudiosos, com poucas exceções, se satisfazem com o mundo aparente das formas, incapazes de uma excursão espiritual no domínio das origens profundas. Então, na realidade, ele fala que a enfermidade só pode ser verdadeiramente entendida à luz dos conhecimentos que dizem com o perispírito. E aí ele vai falar, vou puxar um pouquinho, que, de fato, o fato de que todas as ocorrências de caráter patológico, em princípio, têm sua gênese em disfunções dos centros vitais. Nós já falamos lá. Começa ali, que está no perispírito, né? Então, começa essa disfunção, e que reflete, e onde está isso aqui, ela reflete o estado da mente. Isso aí. O pensamento equilibrado, harmonizado com o bem, significa um fluxo normal da energia vital, sob o comando dos centros de força, chakras, traduzindo, de consequência, uma regularidade fisiológica. Então, em outras palavras, mente serena, limpa, amorosa, sustentando harmoniosamente o campo perispirítico, representa a perfeita saúde, que eles chamam de rigidez, saúde física. Ao contrário, mente doente, com as forças psicossômicas em regime de disfunção, significa corpo enfermo. O poder da mente no equilíbrio fisiológico é hoje cada vez mais compreendido. Isso aí, esse livro tem anos, tá? Não sei qual não, mas esses livros do Emmanuel aí, esse aí é o Emmanuel, e o nome do livro é Emmanuel. Ele fala, veja-se, por exemplo, não, esse livro aqui é do Perispírito, mas está um pedacinho do livro do Emmanuel, que ele está comentando também. Mas é o livro do Zimmermann. Veja, por exemplo, como a pálida amostra desse poder é o placebo. Todo mundo sabe da história do efeito placebo. O paciente melhora ou se cura tomando, sem saber, em lugar do medicamento, uma cápsula lá, que eles nunca sabem. Faz o grupo tem o mesmo grupo, né? Separa metade toma o placebo e outra metade toma o remédio. E, sugestionando-se, o paciente gera forças mentais, que, por via dos centros perispirituais, desperta a resposta imunológica, que pode até reequilibrar. Então, muitos melhoram muito só porque está tomando um remédio, né? A chave de qualquer cura, como se aprende cada vez mais, está justamente no poder mental. Parece que eu não grifei. No poder mental, ainda que sejam muito raros, de fato, os que podem dispor dele plenamente, porque geralmente a pessoa não consegue, né,
ter um poder mental muito, porque acaba se desviando, não consegue focar naquilo, diante de inúmeras variáveis em jogo. Por exemplo, as nossas reais condições perispiríticas, fruto do nosso passado e do nosso presente. Então, temos isso aí, nós temos muita coisa marcada no perispírito, que é, algumas vezes, um desequilíbrio do passado, e a gente agora não está conseguindo prender. Às vezes tem culpa, né? Às vezes tem uma ligação qualquer que desarmonizou e não consegue também se equilibrar. O nosso grau de harmonização com o bem, aí, no caso, depende muito agora, né? E o consequente peso das culpas, como eu falei, já comparecem em si como poderosos fatores autolimitantes dos potenciais psíquicos. Assim, por mais desenvolvida se encontre a mente no exercício da vontade, por mais que pretenda conhecer a realidade psicológica, a vida espiritual, os recursos do magnetismo, sua possibilidade real de comando do corpo, consciente e subconscientemente, dependerá sempre do seu estado evolutivo. A dizer do grau de amorosidade, harmonização e integração com a humanidade. Aí, o Zimmermann vai falar aqui 6 fatores geradores das nossas enfermidades. Eu não vou ler todos, não, vou botar só o título, depois eu vou deixar para vocês aí. São as injunções kármicas, né? Tem a ver com nossos erros do passado, e aí por isso que aí ele fala aqui que insiste que a gente convoca, como até a Carla já comentou, a espiritualidade superior convoca a reforma íntima, porque senão você vai ficar mais e mais. Então, o fator aqui é a conduta, que é determinante. Então, essa injunção kármica só muda se você tiver com vontade de modificar seu modo de ser, e aí a reforma vai te ajudar. É que mesmo que você coloca aqui, mesmo que se reencarnarmos com predisposições mórbidas, você tem alguma coisa ali já colocada na sua programação reencarnatória, você sempre tem a possibilidade de melhorar o estado perispiritual através da mudança de comportamento. À luz do ensino de Jesus, que diz, no caso foi Pedro, né, que falou que o amor cobre uma multidão de pecados. Então, você usa essa estratégia aí que você consegue melhorar a sua injunção, que ele chama de kármica, né? Em vigilância mental, como já falamos, vai refletir de imediato no perispírito e na aura, estamos até falando da aura aqui, produzindo as conhecidas formas de pensamento. Então, cuidado que você também cria uma doença só com o seu pensamento. Tensões psicológicas. E aí ele fala que tem que também, lá, de novo, a história da mente. A mente, quando está em desgoverno, e a tensão psicológica tem a ver com tudo, estresse, momentos de problema de dor moral, vários problemas da sua vida, né, com a sociedade, e aí vai causar a queda da imunidade, instalar até graves patologias. Então, isso causa a disfunção do centro de força do perispírito. Influências psicoambientais, é o ambiente psíquico, a psicosfera ambiental, como é que está, né? Onde que você está se metendo, tem muito a ver onde a gente vai, né? Ou a nossa própria casa, quando a gente não tem, está sempre todo mundo brigando, dentro. Se você tem que estar sempre... Aí olha o pensamento novamente. Você tem que estar sempre se impregnando de energias salutares. E aí, que fala aqui que se você tem, na Gênese, o Kardec fala, se os eflúvios são de boa natureza, o corpo ressente uma impressão salutar. Se são maus, a impressão é penosa. Se são permanentes e enérgicos, os eflúvios maus podem ocasionar desordens físicas. E não é outra causa de certas enfermidades. Então, você fica doente por causa disso. O quinto, ocorrências acidentais. Pode ter um acidente, né? Uma coisa que tenha causado, por exemplo, ele falou que abusos alimentares. A gente mesmo pode causar um acidente. Comer demais, né? Qualquer excesso, já falamos aqui, inclusive excessos que não são, que não fazem bem à saúde, como a bebida alcoólica e qualquer outro vício que a pessoa tenha. Essas condutas ditadas pela imprudência, então esses acidentes também vão afetar o seu perispírito, né? Então, você perde a sustentação vital do perispírito, traz transtorno e sofrimento, e estados enfermizos que ganham uma diversa rotulagem. E aí sempre é verdade, isso vai acontecer de acordo com a lei do merecimento. E, por último, ele coloca também que a doença pode vir por processos obsessivos, que a obsessão é uma fonte das mais perigosas patologias, né? Então, vou passar para o... Isso aqui é um negócio também de Chico Xavier, mas vou passar para o comentário para a gente terminar daqui a pouco, senão vai ficar muito longo.
O comentário que foi de um dos lá da live, ele fala que o processo de saúde está diretamente ligado ao pensamento, que a gente sabe que está falando, assim, ressaltando, né? Se o ser humano se utiliza da oração e dos pensamentos edificantes, são criados antivírus que o defendem. A gente já leu isso lá. Daí a necessidade de manter o equilíbrio mental para dignificar o pensamento com a vinculação com o bem, então, serviço no bem, e assim seguimos com o Cristo que está dentro de nós, inspirando-nos em todos os momentos da existência. E a última aqui é uma mensagem, uma pergunta que tem até no Evangelho, né? Que o Evangelho não é nem para ter pergunta, né? Mas tem momentos no capítulo 20, aqui no item 4, tem a pergunta que fala assim: se entre os chamados pelo Espiritismo muitos se transviaram, que é o caso da Anacleto lá, né? Quais os sinais pelos quais reconheceremos os que se acham no bom caminho? E a resposta é: reconhecê-los-eis pelos princípios da verdadeira caridade que eles ensinarão e praticarão. Reconhecê-los-eis pelo número de aflitos a que levem consolo. Reconhecê-los-eis pelo seu amor ao próximo, pela sua abnegação, pelo seu desinteresse pessoal. Reconhecê-los-eis, finalmente, pelo triunfo de seus princípios, porque Deus quer o triunfo de sua lei. Os que seguem sua lei, esses são os escolhidos, e ele lhes dará a vitória. Mas ele destruirá aqueles que falseiam o espírito dessa lei e fazem dela degrau para contentar sua vaidade e sua ambição. A mensagem de Erasto, que era o anjo da guarda do médium, estava fazendo, né, essa psicografia em Paris de 1863. Então, vou enviar depois o texto, e aí vocês veem o que pode comentar aí agora. Deu para entender tudo? No Evangelho, no Livro dos Espíritos, né? Sobre o homem de bem, né? Aí tem toda aquela listagem, né? Para reconhecer o homem de bem. Eu acho um barato isso, né? Que a gente observa as virtudes, né, do homem de bem. Agora eu não me lembro, acho que é no Evangelho, né? Não sei qual livro que está. No Evangelho tem o capítulo, é mais para trás, é 14 ou 11, é mais para o final, e esse aqui, esse pedacinho aqui é do capítulo 20, quer dizer, complementa aquilo do homem de bem, sim. Que no caso, ele vai relacionar o homem de bem naquele capítulo, só que aqui ele faz uma pergunta específica. Como é que a gente vai... Se o espírito se transviou, como é que você vai reconhecer? Porque aí, no caso, ele está falando especificamente do que é espírita, né? Então, você vai, ele vai falando, realmente ele vai trazer tudo que já está lá naquele homem de bem, só que agora, especificamente, quando você vai conseguir tirar o joio do trigo ali e conseguir entender. Porque toda hora, você vê que a história é trabalhar, primeira coisa, servir, né? O nosso objetivo é o objetivo da nossa vida, é servir, ser útil, servir. Seguindo quem? Na Senhora de Jesus, ele vai seguir o ensinamento de Jesus. Com o que nós usamos de instrumento? Oração. A oração nos mantém assim, numa vibração melhor, mas todo que a gente tem que ficar vigiando o tempo todo, todo momento, nosso pensamento. O que a gente pensa e a gente age. Como a gente pensa, a gente vai agir. Então, o modo de falar, o modo de agir, o tempo todo, sempre partindo do pensamento. Então, é nesse que é a importância de a gente controlar nossas emoções, com o autoconhecimento, que a gente faz lá os exercícios, porque você, a partir do momento que você começa a aprender a controlar suas emoções, você também já modifica o seu pensamento e não fica reagindo com aquelas vibrações que não te fazem bem, não faz bem. A gente sabe que a reação... Né, Su? A gente muda também o sentimento, né? Você sente aquilo ali, quem é mais sensível, presta atenção, mesmo assim, se você não sente na hora, depois você vê, dói o peito, aí você fica com a respiração ofegante, começa a dar dor de cabeça, dor de estômago, a partir de qualquer aborrecimento que a gente tenha, seja lá numa ligação direta com uma pessoa, ou como até o Samuel estava falando na live, você recebe uma conta de luz alta, o que você pensa? Você vai ficar feliz? Você pensa assim na hora, você... Nossa, de novo, você é tão desse preço, então você reage ali com a coisa que veio. Tudo bem, você vai ter aquela reação, mas o que você tem que fazer para modificar? A história é não prender aquela energia, né?
A ideia principal, não segura aquela energia com você, com nada, não mantenha com a raiva, nem com ficar com, não vai perdoar fulano no relacionamento, nem com qualquer coisa que venha, como o caso de uma conta. Então, no momento que você sente aquilo, então, se você tem que fazer, você se irritou, sentiu aquela agitação em você, respira fundo, começa a modificar, fazer um exercício para você diminuir o pensamento, né? Faz ali uma oração. Muito da meditação, né? Para mim funciona muito meditar, né? Respiração, tal. Respiração, gente, eu acho que é a primeira coisa que você, se você usar na hora, você já muda, é você começar a respirar pausadamente, puxando o ar e prestando atenção na sua respiração. Isso aí você muda logo a sintonia, porque para você começar a pensar. Eu sempre falava com o pessoal ficar nervoso, calma, respira fundo. A primeira frase que eu falo, respira fundo. Porque no momento que você para e respira fundo, você já joga um oxigênio para o teu cérebro. Isso é químico, tá? É científico. Eu tive muitos cursos sobre isso e eu tenho vários cursos de terapia que a gente trabalhava isso direto. Um alívio de tensão emocional, chama ATE. E respira fundo. E aí você faz aquela respiração já prestando atenção na respiração. Aí já te dá já diminui um pouquinho aquela vibração que estava saindo. E aí você começa a fazer aquela indução, né, de relaxamento, aí começa a pensar, olha, vai relaxando aqui, depois você pode ir pensando na parte do cérebro, se descendo do corpo. Isso aí você pode fazer visualização criativa o tempo todo. Só você se imaginar recebendo uma luz de cima e jogando como se fosse um banho, vai te preenchendo, aí você joga uma cor para você, né? Pensamento teu. Vem a luz com que cor? Aquela aí você tem as cores que são curativas, e aí tem dependendo da inflamação, é a rosa, você pode usar azul, a verde já liga muito com a parte da natureza, e tudo, ou você quer ligar logo direto com o plano espiritual, ou é branca, ou é dourada, você já vai mexendo, não é só para em relação à cromoterapia, não. É que você, visualizando essas coisas, você vai se acalmando. Aí você pode colocar até uma figura, pode imaginar Jesus te abraçando. Então, 1000 recursos, gente, 1000. Mas é tudo você pegar e lembrar na hora. Porque se entrar no desespero, aí tu cai naquele redemoinho e fica ali, rodando, rodando. E com a mãozinha assim, rodando, não consegue sair, porque você deixa cair. Tem que não deixar pular para dentro do poço. Está sentindo que já está na beirada, que vai cair, você pula para fora, respira fundo e faz as estratégias que você tem à mão. E é o que a gente pode lembrar na hora, né? Uhum. Mas aqui vocês veem como é que está armado, né? O negócio vai continuar a briga. Agora é legal na hora que o irmão leva lá e chega no doente mental, toca, depois de fazer uma oração, toca a fronte dele, na mesma hora dá um choque nos espíritos que estavam perto dele, né? Que a força dele é enorme, e tu vê que na mesma hora o pobre homem lá já fica quase desmaio, né? Que ainda mais que é uma pessoa, um doente mental, já deve ter coitado, uma saúde mais fraca e tudo, e já meio que cai, ele leva lá para dentro, vão dar os passos. Então, assim, toda essa intervenção, uma proteção grande, aí, por que não faz isso? Eu fico às vezes assim pensando, gente, podia fazer um desses choques mentais nesses chefes desses estados aí que estão precisando de receber uma chacoalhada para parar de poder pensar em guerra e coisa e tal, né? Mas aí tem que ter aquela... Você tem que estar com o canal aberto. Lógico que eu entendo que tudo isso é uma programação, mas a gente às vezes fica pensando, por que não pega logo e vai lá e dá um choque, assim, sai todas as influências em volta dele e eles param de pensar em guerra? Porque fica essa tensão mundial, né? E todo mundo fica, o cara vai, outro vem, outro briga. Então, eles já estão sendo, lógico que estão sendo comandados pela turma que não quer que o planeta avance. Isso a gente não tem dúvida, né? Você sabe que eles estão ali com... Se essa turminha aí que não tem muita coisa, está lá com 60 ovoides, e 10, a turma dele aqui, imagina a quantidade. Imagina que está lá com eles. É um exército daqueles exércitos antigos todos. Então, assim, eles precisam muito de oração, a gente fazendo a nossa vibração, colocar, todo dia eu faço as orações, né? Tá na hora gosto de fazer na hora do Ângelus, que eu sei que a vibração todo mundo das 6 horas está mais ligado, e a gente pedir para que eles recebam, abrando o coração desse pessoal, que eles possam receber essa luz, para não continuar nessa vibração, que a gente vamos fazer a nossa parte, né? É o que a gente pode. O que mais que tem para comentar aí? Sultane, a oração
é a maior defesa que nós temos. Se nós não tivermos se apegar em oração, a gente não vence. Há tantas provas, tantas perturbações que acontecem de onde a gente menos espera, sabe? Chega de tudo quanto é canto, né? Com certeza. É isso aí, gente. A oração é em primeiro lugar. Respira fundo e já começa a fazer essa oração, que daí você já consegue sair, pelo menos para conseguir clarear a mente e tomar alguma decisão, porque desespero não leva a nada. E aí, nessa hora, orar e vigiar. É por isso aí. isso, por isso que o Pedro está falando aqui, e é verdade. E eu costumo dizer para ele que nós precisamos não só orar e vigiar, mas vigiar o tempo todo e orar para depois, sabe, a gente respirar fundo é muito importante. Porque quando a gente menos espera, nós sofremos aquelas provazinhas assim, inexplicáveis, que a gente fica se perguntando, meu Deus, de onde veio isso? Por quê? Sabe? Mas Deus, Ele está vendo, a gente não está vendo o invisível, a gente não está sabendo de onde está vendo aquelas setas que é para a gente tirar a gente mesmo do prumo, porque nós somos suscetíveis a se desequilibrar, por mais que a gente estude, eu digo que a gente nunca sabe nada. A gente está sempre estudando, tentando e sempre caindo. Falo muito isso com o Pedro. Sempre caindo. Por isso que é tão importante a oração, para buscar toda a proteção que a gente necessita. E para abrir os canais para receber, justamente. Quando a gente faz a oração, nós estamos abrindo o canal, né, em contato com o alto, com toda a proteção que existe. Então, se você não tiver ligado nisso, você também fala assim, mas não acontece nada. Você está ligado? Porque não é o que você falou, ele está estudando, está tudo. Mas esse momento da oração, que não é para ficar pedindo, não, gente. Começa, inclusive, com a gratidão, né? A gente tem que agradecer tudo, que a gente tem saúde, tem comida, tem casa. É só andar pelas ruas que você já agradece o tempo todo. Já começa o dia agradecendo, dormir numa cama, tem uma colcha, porque a gente tem que estar nessa sintonia de gratidão. E aí a oração é mais para justamente pedir pelos outros, você já está irradiando. Então, vamos criar uma psicosfera boa, né? Então, não só pedir para a gente, lógico, a gente pede para a família, pede pelos amigos, para as pessoas que estão... Sempre nós temos um círculo de orações, aí a gente vai irradiando na cidade, e no Brasil, e no planeta. O que a gente pode fazer é isso, é a nossa contribuição, e deixar o resto por conta, né, dos desígnios de Deus, que os desígnios estão vindo por aí. A gente não sabemos de onde vai chegar a próxima pedrada. Mas a ideia não é ficar pensando que a gente vai levar pedrada, não. É ficar pensando que a vida futura é uma bênção enorme. Nós estamos caminhando para um destino assim, maravilhoso de felicidade, que a gente não tem noção, né? Que a gente imagina, a gente vê nos livros aí, imaginar um local que a gente possa viver em paz, com fraternidade, com harmonia, todo mundo se cuidando, um ajudando ao outro, como tem nos livros, ainda dá vontade de quero estar do outro lado lá, que é melhor. A gente até brinca, né? Não quero encarnar tão cedo. Oi? Assim, já estamos trabalhando pelo nosso futuro, pela nossa regeneração, né? Interplanetária, né? E só tem alegria para frente. Uhum. Eu vou fazer a oração também. Agora tem mais algum comentário? Porque já estamos terminando de fazer a oração final, que a Carla teve que sair. Mais alguma coisa? Então, vou fechar então aqui com a oração final, tá? Vamos elevar nossos pensamentos novamente, para que a gente possa agradecer por mais um encontro de estudo, de reflexão sobre a doutrina espírita, sobre o Evangelho do nosso Mestre Jesus. Nós agradecemos a proteção dos amigos espirituais, a inspiração dos mensageiros, e que possamos colocar em prática na nossa vida diária e os ensinamentos recebidos, e assim fazer as mudanças necessárias para a nossa evolução, agindo com mais amor, caridade, sendo útil, né? Auxiliando o próximo sempre. Assim, damos por finalizado o estudo de hoje, dando graças a Deus. Então, tá joia, gente. Vamos ficar agora aqui para a próxima terça-feira. Estaremos juntos. Obrigada, Su.
Foi muito Beijos. bom. Obrigada, Muito Su. bom. Parabéns. Até a próxima. Obrigada, gente. Obrigada, até a próxima. Beijo. Até a próxima. Obrigado, Suzane. Foi muito obrigado bom. pelo Obrigada. estudo. Foi muito bom começar Valeu. na minha casa Tchau, nova, obrigadão. assistindo a reunião. Tá Isso ótimo. foi maravilhoso. Tchau. Foi